Bom, pessoal, quero dar boas-vindas para vocês aqui nesse bate-papo que nós vamos ter com o pessoal do Instituto Census, né? O Ivanilson Clarindo está aqui com a gente hoje para a gente bater um papo sobre monitoramento de gestão. Vamos falar sobre tecnologia, vamos falar sobre como a opinião pública está transformando a gestão dos municípios, e acho que esse é o ponto. O Ivan é pesquisador, tem uma longa carreira, né, Ivan? O Ivan vai falar um pouco mais sobre a trajetória dele na gestão de pesquisas com prefeitos nos municípios. E aí, Ivan, como é que você tá? Opa, como tá? Tudo em paz? Um prazer e um privilégio conversar com você, João Paulo, porque a gente tem grandes intimidades no aspecto de trabalho, no Bastante. aspecto de formatação de produto, né? E é isso que o Census tem investido ao longo do tempo, né? O Census tem partido para o mercado para não só implantar uma filosofia de trabalho de forma séria, mas, acima de tudo, a trazer junto, carregado a isso, a tecnologia que traz toda uma performance de exatidão. Através dos nossos estudos, nós temos detectado que há uma baixa margem de erro naquilo que o Census propõe com a tecnologia e aquilo que a tecnologia pode trazer de novidade. O Census é uma empresa de 2008 que tem todo o know-how, né? Tem toda uma consolidação de mercado, não só baseado nos acertos, mas baseado no padrão ético, na filosofia de implementação, né, daquilo que é o nosso estilo de trabalho. Eu acho legal a gente falar sobre isso aí, sobre esse ponto, que é por que que o Instituto Census acerta e como isso está conectado com a trajetória do Ivan e do Instituto Census no mercado. Por que que vocês acertam tanto? Como é que é essa história? A nossa margem de acerto é, primeiro, pela qualidade daquilo que a gente tem como profissional, né? Eu sou formado em gestão pública, né? Eu sou técnico em pesquisa. No início de todo o projeto do Census, que nasceu em 2008, eu fui um pesquisador de campo. Então, essas são as experiências Você estava lá, nativas. Eu você estava estava em campo em fazendo. campo fazendo, né? Trazendo a percepção, né, daquilo que era o trabalho de campo. Hoje eu trago para o mundo dos negócios, né? Hoje eu trago para dentro da gestão do Census. E o Census tem uma boa margem de acerto porque nós qualificamos profissionais, né? A gente trabalha toda uma linha, né, de formatação de personalidades que são nossos pesquisadores. Aí são eles que trazem para a empresa aquilo que tem de melhor naquilo que é pesquisa, Não, né? e é legal falar para as pessoas assim que, para você que está assistindo a gente, acho que é importante a gente falar assim: pesquisar passa por entender a personalidade das pessoas, né? A personalidade da população, como é que se comporta a população de cada cidade, como é que as pessoas daquela cidade lidam com a política, com a opinião, como que elas expressam a opinião dela. E essa sua passagem pelo campo agrega muito nisso, né? Que é, você esteve em campo, você conhece cada cidade por onde o Instituto passa, você sabe como as pessoas se comportam, e isso você acha que faz diferença na Faz hora a, de gran- acertar? faz a grande diferença, João Paulo, porque, na verdade, hoje a pesquisa ela deixou de ser apenas um instrumento de contexto, principalmente o Censo, que trabalha com um foco em eleitoral também, mas a gente trouxe para dentro do Census aquilo que eu tinha como percepção pública, Uhum. né? Que é fazer estudos sociais, né? Fazer realmente que as pessoas sejam bem transparentes nas suas informações, para que as gestões públicas possam ter amparo de dados e de informações e que o gestor possa usar como norte, né, para o seu propósito como gestor. E é isso que o Censo tem feito, né? Nós saímos daquele nicho específico eleitoral para ser um instituto mais didático, né, naquilo que é a necessidade. Hoje, a sociedade vive disso. Quase antropológico. Quase um estudo antropológico, praticamente, né? É Porque exatamente. você lidar com o comportamento das pessoas e colocar isso dentro da tecnologia para facilitar a análise de dados é o que há hoje no momento, né? Se a gente for conversar sobre quando a gente for falar sobre tecnologia, nós vamos chegar na tecnologia, nós vamos avançar. É, sobre essa questão da percepção das pessoas e como o Instituto lê, fala um pouco pra gente sobre
a percepção da população com os serviços públicos e a importância disso. A gente tem encontrado, e desde quando nós começamos os projetos do eleitoral mesmo, que a gente encontrou na população a vontade não só delas se confessarem ali de forma exclusiva para o pesquisador sua intenção de voto, mas a vontade e o anseio de colocar a público aquilo que são os seus próprios interesses como cidadão. E o Instituto começou a estudar a partir daí, porque eu, em campo, percebi e vi a necessidade que as pessoas queriam ter voz. As pessoas estão mais participativas na política? Hoje, sim, cada vez mais. Por incrível que pareça, hoje a gente tem um público mais apto, né? Assim, não no sentido de aptidão, mas no sentido de estar ávido, né? As pessoas estão nessa expectativa. Quando o Instituto chega na cidade, nós temos muitas experiências das pessoas procurarem mesmo, de forma a ver a gente e ver os nossos pesquisadores e buscar esse contato para poder explorar a sua opinião. Elas estão mais proativas, né? Exato. As redes sociais trouxeram muito essa coisa de as pessoas terem voz, né? Então as pessoas querem ser participativas cada vez mais, né? Todo mundo acha que é dono da opinião. E muitas vezes, no caso do gestor público, a população é dona da opinião, né? Dona da opinião. E isso tem sido, João, um trabalho de larga extensão. Por quê? Porque nós temos procurado trazer para o gestor essa necessidade, porque ainda é um gargalo para se fazer muitos entenderem que um trabalho como esse, de apuração de fatos, seja da saúde, da educação, da assistência social, não é? Seja daquilo que é público, de uso público, que o gestor precisa entender a necessidade, e não é uma opção. Mas você acha assim, você que tem contato com mais de 400 cidades nos 3 estados que vocês atuam, você acha que os gestores públicos estão atentos a essa necessidade da opinião pública ser auscultada, ser aferida, ser conferida? Já existe muitos gestores que estão buscando, inclusive... A impressão que as pessoas têm, e eu como um eleitor, como uma pessoa, né? Eu sou um mero mortal, né? Não sou gestor. A impressão que a gente tem é que são pessoas mais velhas, que são pessoas que não estão muito se importando com isso. Isso é uma realidade para você que tem contato ou não? Não, na verdade, se você citando a rede social, a gente chegou a esse consenso de que a rede social, como ela deu voz, ela está hoje com quase todos os públicos. Hoje tem adolescente que já vota, que quer ter opinião, baseado naquilo que vai ser a sua decisão. Então, a gente está com essas camadas da sociedade dentro do nosso trabalho. Na verdade, a gente usa como obrigação, né? Que são as cotas, sexualidade, renda, idade. São faixas que tem que ser incluídas na pesquisa. É obrigatório, é lei aí? É parâmetro, lei, né? E isso a gente tem, dentro daquilo que é a nossa plataforma, buscado enxergar e trazer para o gestor justamente esses dados minuciosos da opinião, do que é a opinião do jovem, do que é a opinião do adulto, do que é a opinião do idoso. A opinião, ela passa por muitos modelos, né? Tem a metodologia para isso, qualitativa, quantitativa. Hoje a estatística ela encaminha de acordo com o propósito, né? Hoje nós temos estudos, nós já estamos atuando no mercado com a qualitativa. Qualitativa é uma pesquisa que tecnicamente chamada de grupos focais. A gente escolhe parcelas da sociedade para participar de um debate limitado a determinados assuntos para estudar uma possível candidatura ou um possível estudo sobre algo que seja o propósito daqueles que nos contratam. E temos a quantitativa, que quando eu quero saber de forma numérica a percepção das pessoas daquele município, daquele ambiente a ser estudado, eu preciso ter uma grande quantidade de pessoas a ser ouvida. Eu fico pensando, se o gestor público entende isso, e entende que isso pode ser colocado dentro da tecnologia para ele construir uma ótima gestão, eles estão perdendo muito se eles não fazem uma coisa dessa, né? Perdem muito. Porque o fato de você ouvir quem te elegeu e quem não queria te eleger é importante demais, né? Inclusive, é isso que a gente tem trabalhado, né? Nós temos tentado conscientizá-los. Nós temos hoje visitas institucionais só de conscientização. Você vai na cidade conversar com o gestor no intuito de trocar ideia. Exatamente. Mas aí você está prestando uma assessoria para ele, então. Na verdade, é uma forma do Census entrar no mercado e expor de verdade o que é que ele é para o mercado em pesquisa, né? Porque
como nós temos uma trajetória maior dentro da eleitoral, ainda tem gestores que, quando nós o procuramos, até pela assessoria, pelo gabinete, né, em alguns encontros, as pessoas falam, não, eu não vou fazer eleitoral agora. Então, Ele acha que você tá preparando já para a próxima eleição, e na verdade não é. exatamente. E, na verdade, são passos. Entendi. Você entrou num ponto interessante, que é o monitoramento de gestão. Fala um pouco sobre essa questão do monitoramento de gestão, assim. Como é que funciona? Por que fazer? Por que o monitoramento de gestão? O monitoramento de gestão, na verdade, é a ferramenta hoje, carro-chefe do Instituto Censo. Então, basicamente, não é eleitoral. O monitoramento de gestão é mais importante do que só nas eleições. Na verdade, o monitoramento de gestão é um estudo numa instância mais profunda daquilo que é gestão pública. Sim. São os reclames de forma é como uma aplicação de uma qualitativa para trazer resultados precisos daquilo que deve ser de interesse para o gestor público. E a gente tem tentado conscientizá-los disso, dessa necessidade de ouvir a população, né? Como você falou, não só lados políticos. Hoje nós temos um grupo de pessoas, né, nas cidades que elas estão manifestando sua opinião. Até de reconhecimento, porque quando sai da política, muitos gestores acham que o trato tem que ser com seus eleitores. A gente sabe, tem muitos gestores que trabalham para o público. Mas tem muitos gestores que, até pelas chateações que foi envolvida no processo político, acham que só quem opina são as pessoas que votaram nele. Mas hoje nós temos um grande público de pessoas que opinam sobre a gestão e reconhecem muitos bem feitos, né? As pessoas reconhecem aquilo que são as mudanças. Agora mesmo nós estamos fazendo essa percepção pública, nós estamos buscando diante das pessoas aquilo que são as suas expectativas com relação à gestão, qual é o nível de confiança que elas esperam, né? Se elas já perceberam alguma mudança. Então, o monitoramento de gestão, quando ele sai dessa fase, ele já entra nas esferas particulares, só da saúde, só da educação, só da assistência social. E a gente vai aprofundando. E a gente vai aprofundando, né? Vai fazendo estudos específicos e a gente encontra um monte de detalhes que gestor, poucos chegam no gabinete dele. Até porque o gestor, ele tá cercado de pessoas que precisam resolver. Ele não resolve tudo sozinho. Não resolve tudo. Principalmente se o município for um município muito grande. E, na verdade, todo município tem suas dimensões, porque tem uma comunidade mais longe, uma comunidade mais perto, então, às vezes, ele não tá nem atento. A pesquisa vai revelar isso. A pesquisa é a grande referência técnica de dado. Referência técnica, essa é a palavra, né? É a referência técnica, porque o gestor está sabendo daquele que ele colocou naquela pasta, seja na saúde, na educação, na assistência social, seja aquele que ele colocou lá, trazendo para ele as suas demandas de forma individual, nunca ela tem um alcance técnico de uma pesquisa. De uma pessoa que foi ao hospital e que não tinha uma seringa. Dá um exemplo, exemplo do que está acontecendo hoje. Você falou que tá fazendo pesquisa agora, em tempo real. A equipe está em campo. Pesquisa. E o seu sistema te dá relatórios em tempo real. Exatamente. Em tempo real, me dá um exemplo do que está acontecendo nessa pesquisa. O que está acontecendo hoje são pessoas percebendo mudanças significativas em alguns municípios, né? Outras pessoas levantando questões que ainda não foram mudadas e até entende o tempo de gestão. Isso você vê em tempo real? Em tempo real, né? Hoje nós temos E o prefeito consegue ver em tempo real? O prefeito consegue acompanhar a nossa pesquisa no momento que ela acontece, através do nosso aplicativo. Né? O aplicativo tempo real que só o Census tem. Monitoramento de gestão também, porque às vezes o cara pensa que é só eleição. No monitoramento de gestão, ele tem acesso, né, a um aplicativo tempo real, para que ele possa fazer as suas análises previamente, né, de alguns pontos de bairros, de comunidades, de setores da cidade, onde já se tem reclames pontuais a ser tratado pela gestão. Inclusive, João Paulo, quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente gosta muito de ir mesmo reunir com o prefeito, com o secretário. A gente gosta desse entendimento dos números, porque existe uma grande parte de empresas no mercado que estão apenas entregando os relatórios. E nós gostamos de dialogar, de assessorar, de pontuar.
de realmente trazer significado e que ele traga para a sua gestão a seriedade. Aí pensa, as grandes empresas, as pequenas empresas hoje também estão tendo essa percepção, né? Da importância de se fazer aquela pesquisa de 0 a 10, que é o Sim, NPS, o né? NPS. Os gestores estão tendo essa consciência também de que isso também A gente passa por eles, que dá para fazer isso, dá dá para para fazer. fazer, estamos implementando o nível de satisfação através do Net Promotion Score, né? Uhum, Porque ele tem todo um estudo de sentimento que é muito mais verdadeiro do que qualquer opinião vazia, né? uhum. E a gente implementou na nossa plataforma também o NSSAT, que é outra linha de estudos, de sentimento, de percepções, que trazem realmente o pensamento da pessoa de forma, para ela, um pouco obscura, mas É metodologia, né? Tem são metodologia, né? metodologias que trazem significados. A nossa plataforma hoje, ela busca enxergar isso e trazer para o gestor aquilo que a gente entende que ah, ele precisa saber através de dados. Eu sempre digo para eles, nada do que ter dados ah, vai trazer outro tipo de referência, Uhum. né? Tem que ter dados, tem que ter informação. Hoje, tudo que você faz no mercado, na vida, A briga das grandes empresas, das big techs, né? É dados, né? são dados. E o monitoramento acontece várias vezes ao ano. Na verdade, o monitoramento de gestão, a gente sempre oferece a possibilidade de visitar o município até no máximo 4 vezes, para a gente poder medir, num estudo mais longo, a, aquilo que são as referências do serviço público. E aí dá pra fazer comparativos entre como foi no início. Medindo, fazendo comparativo, chegando no final do ano, Eu fico apaixonado por essa parte. complementando as informações e dizendo, avançou ou não avançou? Por que não avançou? É porque se você pegar esses dados que você faz, o monitoramento, no início, no meio, mais pra frente e no final, colocar isso numa inteligência artificial e pedir ela para fazer um comparativo com as notícias atuais, as notícias do período e as notícias do fim do ano, cruzando jornais, revistas, a mídia, o que a imprensa está dizendo a respeito da gestão da cidade, do indivíduo, do gestor, isso é muito louco. Dá para fazer milhares de coisas. Dá para trazer para ele algo que ele Assim, nunca imaginaria que iria não que ter. a gente está dizendo que você vai conseguir manipular a sua gestão, né? Acho que não é por aí, mas se você capta o sentimento verdadeiro das pessoas e cruza isso com as informações que estão soltas e transforma isso num compilado de dados para você analisar, isso é muito legal. E aí a gente está tentando convencê-los de que não é possível mais fazer gestão pública, tá? Não, nós vivemos num contexto onde as pessoas querem dizer o que é que está certo e o que é que está errado. A opinião pública, ela é de suma importância no processo de qualquer gestão. A gente tem batido muito nisso, né? No Nordeste, a gente tem tentado se aproximar ao máximo, né, dos gestores para poder a gente encantá-los com essa possibilidade. E dizer para eles que eu até já cheguei ao extremo de dizer, olha, se não for fazer consenso, a gente vai entender. Faça com o outro, mas não deixe de fazer. Porque não é possível. Hoje, qualquer contato que nós fazemos na nossa vida comercial, seja com a operadora, seja na compra de um produto, seja na passagem aérea que eu compro, questão de Tudo tem uma segundos. pesquisa. Questão de segundos, você recebe no seu e-mail, avalie nosso atendimento, o que é que você acha que precisa ser feito para melhorar. Então, não é possível fazer E gestão. por que o gestor não vai fazer? Pois é. Por que o gestor não vai E fazer, tem né? coisas que eu fico me perguntando, né? Por que que ainda tem muitos gestores cegos? Eu digo assim, Será que os gestores hoje, ou vamos lá, né? Vamos falar um pouco sobre política. Será que o grupo político, ou o partido, ou a linha de pensamento, será que eles estão fazendo um planejamento a longo prazo para o município, para o estado? Porque assim, se a gente for pensar aqui, a pesquisa é o sentimento das pessoas hoje, para a gente construir uma gestão decente, pra gente, pra gente construir uma cidade legal a longo prazo, uma cidade bem gerida a longo prazo. E quer queira, quer não, se uma cidade é bem gerida por um grupo político hoje, por que não? Por que as pessoas não vão querer continuar com aquele grupo político? exatamente.
Sem falar, João Paulo, que o monitoramento de gestão, né, a pesquisa de levantamento de opinião pública dentro de uma gestão de um município, ela é amparada por lei federal. Uhum. Não é a questão na verdade, a lei, ela estimula o gestor a buscar o sentimento para prestar melhores serviços, pegar a opinião das pessoas. Nós, ao longo do tempo, temos feito pesquisa dentro de hospitais públicos, Por ouvindo quê? Dentro do ali hospital? Qual foi o caso? especificamente para avaliar a questão do atendimento, Uhum. avaliar a demora, o tempo de espera, né? Municípios que pessoas estavam a reclamar de coisas básicas, porque a distribuidora que foi licitada pelo município não estava conseguindo atender com os devidos produtos básicos, né? Coisas simples, seringa descartável, gás, sabe? Coisas básicas. E aí, a gente foi ouvir as pessoas na saída e na entrada do hospital. E é legal porque é um humano ouvindo um humano, né? Exatamente. Né? E isso trouxe para o gestor a percepção de que coisas simples, por exemplo, tinha uma pessoa lá que falou assim: eu acho que aqui nesse hospital deveria ter pelo menos um local para você fazer a coleta de sangue. Aqui a coleta de sangue, a gente bota o braço em cima da mesa onde o médico está atendendo. Ixi. Não tinha uma cadeira. Eu falei: prefeito, E existe instrumento coloca pra pelo isso. menos coloca uma cadeira, a cadeira médica específica para coleta de Aquela sangue. cadeira que amarra o Isso, que coloca braço. o braço. Então, assim, são coisas que a gente só descobre no monitoramento de E uma gestão. coisa tão simples E uma coisa que simples. provavelmente muita gente vai perceber. Fizemos visitas, aqui outro exemplo, né, dos nossos relatórios, fizemos visita numa cidade, nós chegamos lá na zona rural, e as pessoas estavam falando mal de uma monitora de criança que estava maltratando a criança dentro do transporte escolar. Ixi, muito sério Né? isso. Muito sério, nós fizemos a denúncia para o prefeito. Chegamos numa comunidade, muitas casas, né? Uma comunidade, várias famílias, que eles estavam sofrendo com a falta d'água, mas lá tinha um ginásio muito bem instalado. Um baita de um ginásio, tudo muito novo, e aí a gente não conseguiu ouvir ninguém falando assim: que bom que aqui tem um ginásio. Porque tinha um outro problema seríssimo Tinha um ofuscando. problema seríssimo, não foi feito com base em dado técnico, né? Não ouviu a população, porque Pois é, não. quando você fala que não foi feito com base técnica, ou seja, ele fez um ginásio da cabeça de quem? A ideia saiu da cabeça de quem? Pois é. Esses Se ele tivesse ouvido a população, ele não tinha feito o ginásio, mas tinha feito outra benfeitoria mais E importante, sabe? toda vez que eu me refiro nisso, já tive a oportunidade de falar em outros canais sobre isso, eu não tô. Nunca desmereci que a importância Do do ginásio, do ginásio, do esporte. esporte, né? Do complemento das atividades infantis, infanto-juvenis, não. Eu tô falando que a prioridade não era aquela. Uhum. Né? Talvez a palavra importante seja essa, prioridade. Prioridade não era aquela, né? E, e isso tem nos chamado a atenção de que, como tem falhas, né, em municípios, e isso, quando a gente traz esse tipo de pesquisa, quando a gente consegue conduzir o prefeito a pensar nisso, João Paulo, a gente, ao longo do tempo, entendeu que as pessoas, a sociedade desses municípios ficaram acordadas com relação a isso. As pessoas sempre, quando recebiam um estudo de pesquisa, era sempre com a conotação política. Uhum. Quando a gente volta em outro tempo no município, as pessoas já ficam com aquele comportamento inicial de já vai começar de novo a política. Não, nós queremos saber como é a sua percepção com relação ao município. Como é que você está enxergando a área da saúde? Como é que você está enxergando a assistência social? Como é que você está enxergando a educação dos seus filhos? A gente faz uns estudos profundos da educação, a gente vai até na merenda escolar. Qual é a merenda que está sendo usada? E aí a gente ouve tantas coisas tristes. Capaz dá trabalho fazer isso? Dá. Mas, assim, algo que o Census faz com prazer. Porque uma das coisas boas. Agora mesmo nós terminamos uma cidade no Piauí e o gestor nos mandou um áudio muito satisfeito, né? Dizendo: Ivan, incrível, né? Como eu queria saber tanto de alguns detalhes que só a pesquisa me trouxe. E eu estou muito satisfeito com esses detalhes. Está me dando um amparo tão bom que eu jamais imaginava que ia ter isso, sabe? Porque existe algumas situações, inclusive esse prefeito é tão preocupado que ele pediu que eu investigasse até o tratamento do funcionário público. Uhum. Ele pediu para as pessoas comentarem
se tinha algum servidor público que elas viessem a elogiá-los ou a fazer reclamação. Uhum. E nós encontramos, tanto elogio como reclamação. E quando chegou nas reclamações, e ele disse, essa pessoa já estava sendo falado, queria ter a certeza. E a pesquisa disse. A pesquisa relatou, e ele ficou encantado. Ele nunca tinha feito monitoramento de gestão, o prefeito que chegou agora, né? Brigou contra o grupo político que estava na oposição, brigou no sentido politicamente, né? Ganhou as eleições, e está encantado. E é isso que eu queria trazer para os gestores. Porque o Census é isso. O Census é uma empresa que o dono é sério, que o dono tem uma busca incessante por ter qualidade, através de sistema, através de tecnologia, através de incremento de atividades que possam preencher a máquina pública de situações de soluções. Não, conta aquela parte que a gente, às vezes as pessoas não estão por dentro dos bastidores, né? Mas o sistema de vocês tem um mapa e as pesquisas são geolocalizadas para vocês conseguirem garantir que todos os cantinhos da cidade são feitos, né? Para não ficar nenhum lugar de fora. Inclusive agora... Explica um pouco sobre isso, aquela questão da amostra que você estava me contando aquela outra vez, sobre a amostra, por que tem que espalhar, como é que é? E o que a plataforma dá para vocês? Na plataforma nossa, ela nos dá o pesquisador de forma individual. Nós temos pessoas que acompanham nossas pesquisas no momento que elas estão acontecendo. Em tempo real. Em tempo real. Então, nós temos a possibilidade de acompanhar aquela entrevistinha que foi feita, a próxima entrevistinha que ele está fazendo, o tempo que nós temos em média de cada entrevista. E a gente entendeu que não é salutar... Até o tempo. Até o tempo. A gente entendeu que não pode deixar de ser importante ouvir a massa social daquele município. Seja aqueles que estão lá na periferia, seja aqueles que estão chegando na zona mais para dentro da cidade, seja aqueles que moram na região central. Porque todos têm opinião, inclusive muitas divergentes. Quem mora à beira, quem mora à margem do contexto organizacional do município, sofre muito, porque se sente esquecido, porque se sente desamparado. Há pessoas que dizem que viu o prefeito no dia das eleições. E depois não viu mais. E não viu mais. Né? E a gente tem chamado gestores sobre isso. A gente tem trabalhado essas questões de forma específica, ouvindo pessoas de todas as idades, batendo papo até com famílias, para perceber que nível de interesse eles têm naquilo que é a gestão pública do seu município. E isso tem sido uma grande referência para que o gestor possa buscar as soluções adequadas junto ao seu corpo de secretários escolhidos na gestão deles. Tem uma palavra que a gente ouve há tantos anos, né? Que é transparência. O tempo todo a gente vê falando na TV, falando nas mídias, na imprensa, sobre a importância da transparência, a importância de um governo... De um governo... Quando a gente fala governo, a gente acha que é sempre o federal e o estado, né? Mas o município também precisa ter transparência, né? E a pesquisa talvez leva o gestor a conseguir isso, né? Deixa ele consciente de que existem muitas responsabilidades. Responsabilidade. Né? Outra palavra-chave que a gente pega nesse papo. Deixa ele consciente das responsabilidades, deixa ele consciente dos feitos que já foram reconhecidos e que não é para mérito dele, é por obrigação. Ele foi eleito para isso. Foi eleito para isso. Né? Mas deixa ele dentro de uma caminhada onde ele entende que está no caminho certo. Isso só vai com dados, só vai com pesquisa, só vai com ouvindo as pessoas. E quando eu falo ouvir, eu não falo. Eu já tive alguns confrontos com alguns gestores que diziam que sabiam. Ou eu cheguei numa cidade para visitar o gestor e ele disse para mim que ele já sabia o que as pessoas pensavam. Ah, é? Ele saiu na rua perguntando? Ele disse, não, eu já sei o que cada comunidade vai dizer. Eu disse, prefeito, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Na vida, em todas as esferas de negócios, em todos os nichos de mercados, nós temos que ter dados técnicos, nós temos que ter pessoas especialistas. Né? Eu sei como constrói a casa. Eu não sei fazer. Eu não sei fazer, como diz o nordestino, um traço de massa. Eu não sei medir que posição está o tijolo, mas eu sei como é que constrói. De forma muito geral, generalista, na verdade, né? Exato.
Então, eu disse, que o senhor acha de fazer algo que tenha em suas mãos informações de uma empresa séria, onde nós prestamos assessoria, E isento, né? O instituto é isento, isento. o Census posso dizer com toda tranquilidade e convicção. O Census não é envolvido com política. Nós, Aliados, não, a gente tem político de todos os estados que nos procuram, que um partido evidentemente eles são preferido. gestor, não temos partido, não temos nenhum vínculo. Hoje, o Census tem uma grande referência de mercado, que é essa isonomia. Nós transitamos bem por todos os grupos políticos. As pessoas que nos procuram sabem da segurança. João Paulo, assim, só para te dar um exemplo, hoje tem muitos municípios no Piauí em período eleitoral que quando a gente sai do município, que a gente fez a pesquisa, a oposição daquele município liga e diz, eu quero a minha. Porque ele já sabe da lisura, da seriedade, do compromisso, Tipo, do você tá dizendo padrão que ético. mesmo que sejam partidos concorrentes, Concorrentes. eles compram o serviço Eles de vocês porque... compram e têm certeza que os números estão reservados à sua particularidade. Não só porque temos contrato, que nós fazemos, é para ter a nossa responsabilidade aferida, tanto como a dele de manter os resultados sob a segurança, porque em ano eleitoral não se pode saltar resultados sem registro, porque já vem multa, já tem toda uma legislação eleitoral. E a lei é forte. E a lei é forte. As multas mínimas aí tá em torno de 106 mil, né, reais. Então, assim, pesa muito. Graças a Deus a gente não tem se envolvido com nenhum desses tipos de descaminho, né? O Census de um mercado hoje, eu posso dizer com toda certeza, não é um instituto manipulável, não aceitamos negociação, não aceitamos qualquer tipo de conduta que desabone aquilo que eu sou como gestor. Não abro mão dos meus princípios. Isso é uma pureza de trabalho que eu tenho ao longo do tempo e reconhecido por isso, por aquilo que eu tenho sido no mercado, as pessoas têm se aproximado. Quantas pessoas têm nos procurado? Porque têm enxergado no Census uma empresa idônea, onde eu mantenho um padrão ético acima de qualquer detalhe, acima de qualquer interesse. E é um ambiente difícil, né? Todo mundo já imagina que no meio da política, se o instituto tá envolvido, tá fazendo coisa com política, já... E é exatamente por isso que quando eu entrei no mercado, eu engrossei a casca. Porque eu já sabia que eu ia entrar em um tipo de camada da sociedade, né, que faz parte do contexto social, onde infelizmente a sociedade macula muito todo o processo, né? Inclusive, a gente quando existe as possibilidades, porque o instituto, qualquer instituto de pesquisa, né, o Census não é diferente, a gente mede o comportamento do eleitor. A gente não sabe se no dia final qual vai ser a decisão dele. Até porque é fotografia, né? É uma fotografia. Tanto que a pergunta, quando a gente pergunta o eleitor, a gente fala, se a eleição fosse hoje, né? Então a gente tem essa preocupação de manter esses resultados. Mas no dia final as pessoas podem tomar outra decisão. Só que nós não trabalhamos com quem ganha ou quem perde. A gente trabalha com margem de erro. Pesquisa é margem de erro. Né? O que importa é, mas foi o André, não foi o Francisco. Mas eles dois estavam dentro da margem de erro. Então Não, e é muito legal. Pensa, o gestor faz a eleitoral para saber se vai ganhar ou se vai perder, né, a eleição. Eleito ele e com os dados da eleitoral em mãos, ele sabe onde ele estava ganhando, onde ele estava perdendo a eleição, o bairro onde tinha menos pessoas que votavam nele, né? Onde tinha pessoas que mais votavam nele. Se ele leva esse dado para o monitoramento de gestão e cruza para saber, vou olhar nos bairros onde eu era menos votado, como é que tá a opinião das pessoas agora que eu fiz a benfeitoria que elas esperavam que eu fizesse lá? Será que tá legal? Será que eu melhorei? Será que eu vou conseguir reverter o voto dele para a minha reeleição ou para a eleição do meu grupo político? Não é louco isso? É isso, Muito né? É um massa. conjunto de ações em que o Instituto Census Vai está apto. complementando.
vai complementando. Não, e ele pode pegar não só, se ele não fez eleitoral contigo, ele pode pegar a eleitoral que ele fez com outro instituto para poder tentar bater em cima do monitoramento de gestão também, né? Exatamente, não, são cruzamentos de dados, né? A gente valida o outro trabalho, a gente vai atrás da validação para saber se foi aplicado Claro. tudo aquilo que é o padrão em pesquisas, né? Porque o census, muita gente que manda resultado para nós validarmos, analisarmos. Alguns a gente valida, outros a gente tem dúvidas por causa da aplicação, né? Quem trabalha com coisa certa, a gente sabe quando o outro está errado. Então, o Census trabalha com uma metodologia única, para a nossa acertabilidade tem a ver com a nossa metodologia de aplicação. Uhum. É algum segredo que você não pode revelar? Na verdade, a gente deixa só os pesquisadores mais comprometidos, né? É time, é É um equipe. time, né? A gente trata com muito critério a abordagem de contratação, né? A gente geralmente, e aqui eu respeito a todos, né? Eu respeito a todos. Mas normalmente nós não gostamos de contratar pesquisadores que estão vindo de outros institutos. Porque tem muitos pesquisadores que eles trabalham para o chamado freelance, né? Ele vai no teu instituto, fazendo umas pesquisas contigo, e depois ele vai para outro, e depois ele vai para outro. E fica nesse rodízio, porque para ele para ele é oportuno, porque aí ele não fica fidedigno a ninguém no aspecto de Mas aí ele fica com vínculo, vício. mas fica com alguns vícios de algumas metodologias que Não tem a ver. não adequam a nós. Entendi. E aí, o que é que eu faço? Eu contrato pessoas que eu treino, que eu capacito. E é claro, a gente já teve em outras oportunidades pessoas que vieram do instituto. Aqueles que se moldaram a nossa metodologia, Show. a gente continuou Os e que não. eu disse, só depende de você. Uhum. Mas os outros, a gente, felizmente, teve que... Porque quando a gente colocou a coordenação para fazer as cobranças devidas da nossa forma, da nossa metodologia, alguns acharam ruim. Não, mas isso aqui eu já faço há muito tempo. E isso trouxe dano para o trabalho. Eu preferi usar isso como decisão de não trazer pessoas. Eu gosto sempre de qualificá-los para a experiência que eu tenho. A gente chega ao consenso de que se não ouvir quem é dono da opinião que importa, não resolve, né? Exatamente. Às vezes o cara pensa também que grana resolve, grana vai eleger ele na próxima eleição, e talvez não é bem assim, né? Você já viu algum caso de um cara que pôs muita grana e não foi? Já a gente ouviu muitas questões, né? Por que eu tô falando de grana, de dinheiro? Porque a gente sabe que uma campanha eleitoral não é barata, é óbvio, né? Tem deslocamento, gasolina, tem equipe, tem material, tem tem uma mobilização cara nisso. Sim, sim. Não, envolve todo um universo de investimento, né? Uhum. Desde a qualitativa. E você já viu gente, candidato colocar e não ser eleito? Sim, sim. Porque Achar que só o dinheiro compraria? é porque são candidatos com retórica negativa, né? Já vi candidatos que gastavam muitos volumes de recursos quando teve a oportunidade de ser prefeito. Não tiveram uma boa performance, não foram acompanhados de forma técnica para abordar aquilo que a gestão pública precisa. Levaram, como diz a história, a lavantê. Uhum. E aí, quando chegou na reta final, queria recuperar atrás de emendas de deputado A e B para tentar construir aquilo que a sociedade precisava, mas só que eu sempre digo, com a experiência que a gente tem de instituto há algum tempo, é que tem um time que a população aceita as mudanças. Eu sempre digo para os gestores que estão iniciando a gestão, esses começaram em 25, os que eu tive o privilégio de conversar, eu digo para o prefeito, comece fazendo agora. Tem coisas que a sociedade não quer saber. Uhum. Ah, nós estamos organizando as contas, porque tem conta bloqueada, porque alguns recursos estão travados, é porque diminuiu isso. A sociedade não quer saber. A sociedade quer saber que você foi eleito prefeito e que você se vire nos 30 para que as coisas aconteçam e a gente comece a usufruir daquilo que você tanto pregou na sua campanha. E experiência é o que não te falta. Você estava me falando que nós estávamos olhando a plataforma e na plataforma tem um número interessante lá. Quantas pesquisas foram na última eleição? No ano passado, nós passamos de 500 municípios entrevistados, só entre o estado do Piauí e Maranhão. Fraco, né?
É muita pouca coisa. É baseado naquilo que nós somos como imagem no mercado, né? Como diz o pessoal do Piauí, é coisa muita. É coisa muita. Porque assim, você passar por 500 municípios, É uma demanda gigante, viu? é De estrada. profissionais, muita estrada. A gente tem uma boa envergadura de tratamento sobre isso, né? De cuidar dos pesquisadores, que é cansativo. O estado é quente, né? O Nordeste sempre a temperatura é mais elevada. Tem que ter couro. Tem que ter couro, né? E assim, a gente tem tido sucesso. Né? O bom de tudo é que entre mortos e feridos, como a gente gosta de brincar, né? A gente tem, graças a Deus, a gente tem tido sucesso, não só nos resultados, como na segurança dos profissionais, de tentá-los merecê-los de forma financeira para que ele tenha interesse em continuar. Nós temos muitos pesquisadores nos procurando para dar continuidade, né? Eles querem trabalhar, eles querem ficar no Eles instituto. querem ficar no instituto, né? E a gente... E isso garante mais ainda a metodologia que você tem, né? Porque no final. Claro, e eu sempre prefiro, né? Sempre a gente usa a equipe do ano anterior para o ano posterior, Uhum. eleitoral, porque já vem de toda uma experiência, já vem de todo o trato, qualificados, treinados e traz mais segurança. Acho que assim, gente, em suma, assim, fato consumado não tem como negar. O trabalho que um instituto de pesquisa faz para um gestor é ser o ouvido do gestor na rua. Exatamente. Ele é o ouvido do gestor na rua. Tá, Ivan, mas vamos lá. As pessoas querem falar contigo, elas querem conversar contigo. Como é que faz? Pois é, João Paulo, hoje nós temos as nossas plataformas, hoje rede social, Instagram. no Instagram, nosso WhatsApp, nós Qual que é o temos nosso Instagram? site, o Instagram é o Census_Pesquisas, Uhum. Census com C, tá bom? Ah, é verdade. Porque tem um census no mercado com S, né? Não é o Census com S, gente. Não, é o census com C, né? Census_pesquisa. Nós temos nosso WhatsApp institucional, né? É um 86. pouco robótico, mas pode falar que o nosso atendente vai direcionar para o seu desejo, né? Então, que é o 86, que é o código do Piauí, né? Uhum. 81518963, né? Nós temos o nosso site, que é o censuspesquisas.com ou .com.br, né? Census com C também. Census com C também, né? E temos o nosso e-mail, que é o censuscontato, Uhum. @gmail.com. Aqueles que querem tirar suas dúvidas, na nossa plataforma no Instagram, você pode ir lá no direct, botar lá o seu contato e nos procurar, e a gente vai estar apto a atender. Vai conversar contigo. Vai ser direcionado a mim, né? Nós temos pessoas que atendem, mas eles vão direcionar, né, para que a gente possa fazer essa abordagem. As pessoas gostam muito de conversar comigo, né? É porque, assim, só abrindo parênteses. Conversar com o Ivan é uma aula, né? É sempre uma aula. Eu sou suspeito, eu sou apaixonado por dados. E sempre que eu tenho a oportunidade de encontrar com o Ivan, a gente gasta, assim, muita saliva falando sobre esses dados, sobre toda essa lasanha de possibilidades que a pesquisa pode dar. E vocês estão vindo para Goiás, que você falou, né? No estado do Goiás a gente está nos primeiros trabalhos ainda no aspecto. Algum tempo atrás, nós fizemos alguns trabalhos pioneiros mesmo para conhecer, né? Fizemos um trabalho em Hidrolândia, né? Experimentamos alguma coisa em Aparecida, né? Assim, de início. Mas a gente está querendo chegar forte, a gente quer... Porque, assim, João Paulo, hoje o mercado de pesquisa, se você for realmente fazer um levantamento, são poucos institutos que têm a porta aberta, Uhum. que tem um escritório, que tem uma pessoa para te atender. A maioria dos institutos tem CNPJ, um endereço pessoal. E um site. Né? E um site. E assim, hoje o Census, onde ele se instala, ele tem o seu próprio escritório. As pessoas vão lá, fazem o acordo, fazem um negócio, conversam sobre como vai ser o trabalho, qual é a data, um pré-contrato. Tem planejamento, né? Isso, tem todo um planejamento. Então, aqui no estado de Goiás, é a gente chegando e a gente se instalando. A gente quer realmente botar a cara, né, para poder as pessoas entenderem que a gente leva a coisa muito a sério. Deixa um recado pro gestor, por favor. Porque eu acho que é muito importante eles ouvirem de vocês. Tem ou não tem que fazer pesquisa? É o que eu sempre digo, né? Eu sempre estou me referindo ao gestor público e deixando claro que quando as pessoas vão naquela urna no domingo, pode ter certeza que uma grande parte não vão com muita vontade, não.
mas vão com um compromisso de cidadão de oferecer a oportunidade para que o gestor possa realmente cumprir com aquilo que é a sua missão. Então, assim, o Census pode ser um parceiro fortíssimo naquilo que é o seu projeto de gestão. Com dados, com informações, com assessoria, com todo um aparato de pessoas preparadas para lhe trazer dados, informações. E não só o prefeito, né? Não só o prefeito, gestores, vereador, vereadores, aqueles que um fazem secretário, secretário, para uma secretaria específica. uma secretaria específica, né? Já teve o caso de secretários, assim, ó, o prefeito não vai querer fazer a nível geral, mas eu quero fazer na minha secretaria. Uhum, Eu quero fazer um levantamento porque eu quero entregar dados, quero entregar resultados, claro. né? Quero ter uma entrega dentro daquilo que é previsto na minha função. Então, gestor, não deixe de fazer, não pense em fazer uma gestão sem dados, sem informações. Até para você sentar com o seu deputado, com o seu ente político lá, que vai te trazer um amparo, uma emenda, sentar com o governador, chegue com dados. É documento. É um documento probatório daquilo que é as suas intenções, daquilo que é a percepção. Muitas queixas você vai encontrar e as suas forças financeiras não são suficientes. Uhum. E isso é um trabalho. E ainda digo mais, chegando com uma marca como o Census, pode ter certeza que aqueles que você sentar para tratar vão ter uma boa percepção daquilo que são as verdades do seu município. O Census Sem você endossa a credibilidade. o Census tem credibilidade, né? O nosso lema é o Census Instituto de Pesquisa, sua realidade em números. Então, tem a sua realidade da sua gestão, pautada em dados, em informações, que vão te trazer o norte, vão te trazer a excelência na gestão pública. Show. Quero agradecer, Ivan, né, pela oportunidade de ter mais uma aula com você. A gente vai ter mais alguns episódios, mais algumas aulas sobre outros temas. E agradecer você que ficou assistindo esse episódio até o final, que tá aqui com a gente. Que você possa ter sido impactado por essa aula que você recebeu aqui hoje. Que a sua gestão seja uma gestão próspera e que venha 2026, né? Exato. Que venha 2020, que venha 2028. 28. Vem 2028. Grandes desafios. Grandes desafios para 2028, que a lei provavelmente vai mudar, né? Então tem muita coisa nova para poder. Muita coisa nova chegando. Tem muita correria. Muita correria. Obrigadão, pessoal. Um abraço. Até mais.